Olá de novo, pessoal. Vou falar agora um pouquinho sobre tentativas de integração na América Latina. Só fazendo um adendo em relação ao vídeo anterior, quando eu falei do surgimento da União Europeia, eu falei do Benelux, né, que foi a União Aduaneira que iniciou o processo. Depois do Benelux, gente, a segunda fase foi a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, tá? Depois que foi se desenvolvendo para Mercado Comum Europeu, aí depois União Europeia, tá bom? Mas falando agora sobre tentativas de integração na América Latina. Bom, a primeira tentativa de integração de fato na América Latina ocorreu em 1960 e o nome do bloco da tentativa de integração era ALAUC, Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Ela foi criada pelo Tratado de Montevideo de 1960 e o objetivo era transformar diminutos mercados regionais da América Latina num grande mercado comercial, num grande bloco comercial, com zeramento de tarifas, uma futura união aduaneira com estabelecimento de uma tarifa externa comum e depois um mercado comum e até uma união de integração total aos mesmos moldes que objetivava a União Europeia. Só que a ALAUC se esbarrou nos nacionalismos lá da época do Bolívar. Aqueles mesmos medos das economias maiores do bloco subjugarem as menores, das mais ricas, pobres serem subjugadas pelas mais ricas, aconteceu no âmbito da ALAUC. E isso fez com que essa alternativa ficasse 20 anos no papel e não acontecesse nada. Então, foram sendo criados dentro dessa tentativa de integração, dentro da ALAUC, blocos subregionais diminutos. Em 69 mesmo foi criado o Pacto Andino, que é aqui no sul, Chile, enfim. Depois, em 73, foi criado o Bloco do Caribe, o CARICOM. Só que tem um detalhe, a ALAUC, o Tratado de Montevideo de 1960, ele impedia a criação de blocos subregionais. Ele só permitia a criação do bloco regional ALAUC. Então, assim, o Tratado de Montevideo de 60 foi totalmente descumprido. Por isso que a ALAUC ficou 60 anos no papel. Em 1980, depois que esses blocos estavam criados já, eles resolveram modificar o tratado. Vamos modificar o tratado para fazer um adendo nele, para dizer que então a gente permite a criação de blocos subregionais aqui dentro e quando esses blocos todos se desenvolverem e cada um chegar ao mercado comum, porque eles vão ser criados com economias que tenham um grau de crescimento econômico parecidos, era esse o objetivo a princípio. Então, quando todos chegarem ao mercado comum, é mais fácil a gente fundir todo mundo na magnífica ALAUC, que é o nosso bloco regional. Então, em 1980, a ALAUC foi extinta e o Tratado de Montevideo de 1960 foi reescrito, foi criado o Tratado de Montevideo de 1980 e a ALAUC mudou de nome, ela virou ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, com os mesmos moldes da ALAUC, o mesmo objetivo de transformar a América Latina no mercado comum grande, regional, mas com o adendo de que se poderia sim criar pequenos blocos subregionais. Já tinha sido criado mesmo na ALAUC, então não tinha mais como reverter. Então agora podia. E quando todos esses blocos atingissem a etapa de mercado comum, todo mundo se fundiria na maravilhosa agora ALAD, né? E teríamos nosso processo de integração completo. Aí a gente teve lá na década de 90, né? Idealizado em 89, criado em 91, mas implantado em 94 o Mercosul. Aí teve, na década de 90 também, a criação do NAFTA na América do Norte, entre Estados Unidos, Canadá e México. Inclusive, o Donald Trump, o ano passado, saiu do NAFTA. Ou seja, ele acabou com o NAFTA, né? Porque ele saindo, o Canadá também não se interessou, então o NAFTA acabou, ele não existe mais. Mas, a princípio, a ideia do NAFTA não era nem ser uma zona de livre comércio só entre Estados Unidos, Canadá e México.
era uma alternativa de acabar com essa pretensão de criação de um bloco regional latino-americano nos moldes da ALAUC e da ALAD. E essa alternativa se chamava ALCA, e ela foi criada pelo presidente Bill Clinton, e o objetivo era o seguinte: todas essas economias que se uniriam à ALAUC ou à futura ALAUC se unia à ALCA. A ALCA se chamaria Área de Livre Comércio das Américas. Isso acabaria com todos os planos bolivarianos, né, de integração, porque os Estados Unidos estariam dentro. Então, eu lembro que eu era criança nessa época e eles davam uns papéis lá na escola e mandavam a gente levar para casa. E o papel estava escrito, tinha a participação da Igreja Católica também, diga não à ALCA. Eu levava para casa, aí estava escrito que era a ALCA, né, Área de Livre Comércio das Américas, mas assim, muito superficialmente. Aí eu levava para minha mãe e falava, mãe, é para dizer não à ALCA, parece que vai ter um plebiscito, daí explicava o que era plebiscito, e é pra gente votar não, diga não à ALCA. Minha mãe, o que é a ALCA? Eu falei, não sei, só sei que é para votar não, sabe? Então assim, era um medo muito grande de que tudo que o Bolívar disse que aconteceria com a América Latina se ela se unisse aos Estados Unidos, de fato aconteceria. Então houve uma aversão a essa alternativa da ALCA. Ela foi amplamente rejeitada na América Latina. Só que ela não aconteceu, não foi por causa da rejeição da América Latina só, não. Ela não aconteceu porque ela seria um tiro no pé dos Estados Unidos. Os especialistas, os economistas, as pessoas que trabalhavam, os grandes analistas internacionais na época, começaram a alertar o governo de que se ele implantasse a ALCA na América Latina, por um lado, ele teria ganhos comerciais enormes, vendendo sozinho o produto industrializado para a América Latina, porque ele poderia tarifar a Europa, poderia tarifar a Ásia, por exemplo, o Oriente Médio, enfim, tarifar todo mundo no que ele quisesse, e o que ele tivesse de forte, ele ia vender sozinho para a América Latina. Isso seria um ganho muito grande. Mas, por outro lado, o custo-benefício não seria tão alto assim. Por quê? Porque o mercado ele começou a se globalizar depois da queda do Muro de Berlim. A gente saiu da velha ordem mundial e passou a viver uma nova ordem mundial, uma economia globalizada. Então, o que aconteceria? Empresa estrangeira que começou a migrar para todos os lugares do mundo, ela não tem pátria, gente. Ela vai interessada no que aquela região ou aquele país pode oferecer para ela, tipo uma mão de obra barata, uma moeda desvalorizada para ela pagar pouco para a mão de obra, matéria-prima em abundância que ela não tem que importar, né? Subsídios, tipo um terreno gratuito, isenção de impostos ou redução de impostos. Então ela não tem pátria, né? Nem as grandes empresas americanas, elas não são controladas como a chinesa, a coreana, né? Não é socialismo, então não tem pátria. Então o que acontece? Se a ALCA tivesse acontecido com a América Latina, dentro da América Latina, essas grandes corporações americanas migrariam, porque é muito mais barato produzir no Brasil, produzir no México, produzir no Paraguai do que produzir nos Estados Unidos. A mão de obra é muito mais barata, a moeda desvalorizada. Então, o que aconteceria? Essas empresas gerariam um trabalho nos países da América Latina e não nos Estados Unidos. Embora o lucro fosse revertido para lá, mas em termos de geração de trabalho, que é o que gera renda e gera crescimento econômico, isso aconteceria aqui. Aí o governo mudou de opinião, falou, eu acho que é um tiro no pé, não vou criar não. E a ideia foi extinta. Então, eles criaram um NAFTA, né, entre México, acordo, uma zona de livre comércio, entre o México e o Canadá e os Estados Unidos. Só que o México tinha duas propostas. Ele tinha a proposta de descer para o Mercosul, né, porque ele fazia parte geograficamente da América do Norte. Isso é muito importante a gente entender. Hoje não tem mais muito isso não. Mas na época, quando os processos de integração estavam acontecendo, você não podia se integrar com países que ficassem muito fora da sua fronteira geográfica. Você tinha que integrar com países pertencentes à sua localidade geográfica. O Brasil não poderia sair daqui e se integrar na União Europeia, entendeu? Agora, o México, como ele estava localizado geograficamente na América do Norte e também era considerado América Latina, ele poderia se ingressar ao Mercosul ou subir para o NAFTA. E depois de ter estudado as opções, ele escolheu o NAFTA. Só que não foi muito bom para ele, porque os Estados Unidos reduziram tarifa de cara, que vocês sabem, né? Eu falei para vocês no vídeo anterior, né, 2 vídeos atrás, que a zona de livre comércio, ela elimina
barreira tarifária entre os membros. Só que no caso do NAFTA não foi bem assim, não. Estados Unidos e Canadá olharam para o NAFTA e disseram assim, olha, a economia mexicana está muito aquém da nossa, então para Canadá e Estados Unidos a tarifa já vai começar a zero. Para o Canadá a gente vai dar um prazo e o prazo é 150 anos. Depois de 150 anos a gente começa a analisar se vai reduzir as tarifas, em qual setor, por quê, né, quando. Então foi bem complicado. E como não existe mobilidade de serviços, pessoas e mercadorias, a população mexicana não ia chegar a um mercado comum nunca. A população mexicana só moraria nos Estados Unidos se tivesse um visto de trabalho, se fosse legal. Inclusive, gente, esse também foi um dos grandes motivos do Bill Clinton ter pulado fora na Constituição da ALCA aqui, porque se isso chega a mercado comum, vai existir livre mobilidade de serviços, pessoas e mercadorias. E se o povo da América Latina resolver querer morar todo, trabalhar nos Estados Unidos, ele poderia, sabe? Então a ALCA também nunca passaria de uma zona de livre comércio se ela tivesse acontecido. Da mesma forma, o NAFTA. Então o México, a regalia que o México teve foi ter produtos norte-americanos e canadenses sem tarifa, né? Bem mais baratos do que nós, por exemplo. Agora, o que o México teve de desvantagem foi que bancos canadenses e americanos puderam comprar 100% de ações de bancos mexicanos, o que eles não podiam antes da integração, porque o sistema financeiro mexicano era protegido por leis, sabe? Leis governamentais bem rígidas. Tinha um percentual bem pequeno de ações que podia ser vendidas, acho que no máximo 30%, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas era um percentual pequeno que podia ser vendido. Mas depois esse percentual subiu para 100%. Tá? Então foi um problema mais sério para o México. Mas foi a decisão dele. E foi extinto o ano passado. Mas assim, essas foram as tentativas de integração da América Latina. E no próximo vídeo eu quero conversar com vocês sobre a criação dos pequenos blocos econômicos em cada região. Eu vou começar pela União Europeia, falar bastante da história dela, porque eu só pincelei no vídeo anterior. Aí vou passar para as tentativas de integração na América, falar da América do Sul, da América do Norte e do Caribe, que aí vai entrar o caso do Mercosul. Depois eu passo para outros continentes, tá? Que aí vai faltar a África, Ásia e Oceania. Vamos falar um por um para que vocês entendam direitinho como é que funciona o processo. Então, espero que tenham compreendido e até o próximo vídeo.